Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal de cálculo. Eu sou o professor Daniel e esse é uma sala de aula sobre algumas dicas a mais para você que está adentrando a universidade, né? Você que é da área de engenharia principalmente, ou área tecnológica que seja afins, esse é um canal que é feito para vocês, né? Para vocês iniciantes que vão iniciar na engenharia. Esse é um canal que nós fizemos para facilitar essa chegada dos senhores na universidade. Então, esse vídeo eu preparei para vocês muito em função das experiências que eu tive quando adentrei a universidade e listei aqui 5 tópicos, né, que podem te facilitar muito a tua vida nesse primeiro ano de universidade, tá? Então vamos lá, eu preparei para vocês aqui algumas das principais. A primeira dica que eu posso te dar, se tu é aluno da engenharia, né, ou de curso tecnológico, é que você compre uma calculadora. Só que essa calculadora, ela não é uma calculadora qualquer, não é aquela calculadora simples, né, de bater contas de adição, subtração ou divisão, né, ou porcentagem. Essa calculadora que vocês têm que comprar é uma calculadora que nós chamamos de calculadora científica, que além das operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, ela tem também outras funções que vão te ajudar muito no decorrer do teu curso e será de extrema necessidade, tá? Então, por exemplo, eu tenho a minha aqui que eu acompanho desde a minha graduação, início da minha graduação, é minha companheira, né? E esse é um exemplo de calculadora científica. Então aqui vocês têm várias funções, vocês podem, por exemplo, fazer seno, cosseno, tangente, logaritmo, elevar uma determinada potência, enfim. É uma calculadora que te possibilita fazer todas as operações que serão exigidas de vocês durante o curso de engenharia, principalmente nos 2 primeiros anos do teu curso, né, que vai ter muitas disciplinas básicas, como por exemplo os cálculos 1, 2, 3, física 1, 2, química também, né? Então isso aqui será uma ferramenta de extrema importância para os senhores. Então vocês, ao adquirir, se anteciparem na aquisição desse instrumento aqui, da calculadora, já é um passo à frente para quando vocês estiverem ingressando e até mesmo fazendo exercício referente à nossa disciplina de cálculo aí na casa de vocês, tá? Então, uma ferramenta de suma importância, tá legal? Bom, e a calculadora, ela tem logicamente vários modelos e vários preços, e aí os alunos sempre me perguntam, professor, qual é a melhor calculadora que o senhor indica? Olha, essa calculadora aqui, por acaso, ela é uma Casio, tá? Pode ser considerada como uma das melhores, tem vários modelos, inclusive, né? Essa daqui na época custou R$80, mas tem modelos da Casio que chegam a R$200, R$300, depende do que elas fazem. Tem calculadoras que plotam gráfico, né? Que é possível fazer programação. Então varia muito essa questão de calculadora. Mas eu sempre digo para o meu aluno que a melhor calculadora é aquela que você sabe mexer, né? Porque existem as calculadoras científicas, é preciso que você tenha uma curva de aprendizado em relação a que você treine nela, principalmente na hora que você for fazer a prova, para não chegar na hora da prova, por exemplo, e solicitar, como aconteceu com alguns alunos meus, de chegar da prova eu permitir a utilização da calculadora e o aluno me chamar para perguntar como é que faz uma determinada operação na calculadora dele, né? Aí fica complicado, né? Porque cada calculadora tem suas funções, tem sua maneira. Então, vocês adquirindo essa calculadora, vocês já vão treinando, já vão pesquisando na internet, alguns tutoriais no YouTube, para saber como é que ela funciona, quais são as operações possíveis, para chegar na hora da sua prova também, quando você estiver na universidade realizando as provas, você não precisar recorrer a ninguém, já saber lá o que faz, né, as operações. Tudo bem? Então a primeira dica para vocês compre uma calculadora e na medida do possível já vão treinando com elas, porque isso vai ser uma ferramenta muito útil, né, no curso de engenharia ou de tecnologia que você esteja fazendo aí. Tudo bem? Então a aquisição de calculadora é a minha primeira dica para vocês, calculadora científica. Tudo bem? 2. Horário de estudos, né? Vejam bem, pessoal, o horário de estudo ele é fundamental porque quando você adentra o curso superior, uma grande dificuldade é sobre
as variações, né, de foco. No ensino fundamental e no ensino médio, você estuda para passar, na verdade. Então a gente tem uma cultura no Brasil de sempre estudar para passar naquela disciplina e não para aprender propriamente dito. Então essa é uma cultura que no ensino superior ela é exorcizada completamente, porque se você estudar só para passar, vai chegar, veja bem, o seu curso aí tem uma parte básica e depois tem uma parte das disciplinas específicas. Se você estudou só para passar na parte básica, as disciplinas específicas vão ser seriamente comprometidas, porque as disciplinas específicas elas necessitam de toda a base que você aprendeu, geralmente nos 2 primeiros anos do seu curso, para poder você seguir adiante. Tá? E além disso, você não pode se esquecer que ao término, né, dos 5 anos ou 4 anos, dependendo aí do seu curso, você não vai passar para outro nível, não vai ter, digamos assim, um outro nível super superior. Você já vai estar preparado para o mercado de trabalho. Então, você não, a mentalidade de estudar para passar, aqui, a partir de agora, vai precisar ser interrompida. Tá certo? Você precisa sempre se focar para estudar, logicamente para passar, primeiramente na disciplina, mas também precisa aprender. E uma dica aqui, não deixe para aprender para depois. Dizer assim, eu vou estudar agora para o gasto, vou passar essa disciplina e depois nas férias, normalmente as férias vai salvar tudo. Nas férias eu vou lá e estudo para aprender melhor essa disciplina que eu não entendi muito. Vou só estudar, passar aqui de qualquer jeito e depois eu vou aprender. Não façam isso, tá? Porque essas férias nunca vão chegar. Na verdade ela vai chegar, mas você vai usar as férias para passar com sua família, para viajar e tudo mais, e você nunca vai ter tempo para estudar. Então no momento que você tiver para estudar, dê o seu melhor, tá certo? Faça o melhor que você puder, tire o melhor conceito que você puder, porque o processo de aprendizado ele é longo e demorado. Então se você deixar ficar prorrogando, cada vez mais vão vindo disciplinas agregadas e aí você não vai ter tempo para correr atrás desse prejuízo, tá certo? Então uma dica que eu te dou. E nesse sentido, a questão do horário de estudo ela é fundamental. Por quê? Porque se meu aluno não tem horário de estudo, acontece uma desorganização tremenda no seu horário. Normalmente o que acontece? O aluno ele vai para a universidade para assistir aula, mas chega em casa, por ele não ter o seu horário de estudo, ele simplesmente não estuda ou estuda pouco. Não estuda o suficiente, né, que é exigido por um estudante universitário. Então, se você criar um horário de estudo, por exemplo, você estuda de manhã, né, chega em casa por volta de uma da tarde às 2 horas da tarde. Aí você pode ter, logicamente, ter a hora do almoço, a hora do descanso, mas aí você tem que ter um horário, aquele que você diz, não, pera lá, esse horário daqui, por exemplo, sei lá, de 6 até as 10 da noite, é o horário que eu vou pregar para estudo. Não importa o que aconteça, né, eu vou ter essa disciplina de fazer esse meu estudo nesse horário. E aí de fundamental importância, por quê? Porque você vai se habituar com aquele horário, né, você vai fazer todas as outras coisas que tem na sua casa, de repente um trabalho paralelo, você vai fazer tudo, mas naquele horário você vai ter a disciplina de estudar. E faça um horário, logicamente, que seja agradável para você, né? Um horário, por exemplo, se for de manhã e tiver muito barulho, estude mais à noite. Se você tem mais sono na parte da noite, antecipe um pouco mais para não ficar tão tarde. Então faça um horário que fique agradável para você, mas faça o horário, tá certo? Essa é a grande dica que eu te dou. No decorrer dos semestres que vão se passando, a quantidade de disciplinas e o encargo, né, de conhecimento só vai aumentando. Então você ter essa disciplina do seu horário, ela é fundamental para que você não se torne um aluno que vai para a universidade ou para a faculdade só assistir às aulas, que esse é um perigo muito grande, né, de você ir para a faculdade só para assistir a aula. Se você é um aluno que vai só para a faculdade assistir a aula, eu te dou logo a realidade, você não vai ser um engenheiro 100% capacitado. Você vai se formar, você vai ter condições de pegar o seu diploma, mas você não vai ser um engenheiro 100% capacitado. Muito provavelmente quando for exigido, você não vai ter todas as competências. Então daí a importância, né, de se manter um horário de estudo, assim como você tem um horário, né, de estudo na universidade, você também tem que ter um horário de estudo na sua casa. Tudo bem? Então, combinado? Vamos fazer um horário de estudo, vamos fazer uma planilhinha no Excel, onde você vai colocar para cada horário, vai colocar uma determinada disciplina que você quer estudar no decorrer do semestre. Se organize que no final vai dar tudo certo. Tudo bem? Terceiro ponto. Um ponto assim que
não pode faltar, né? Que é o aprendizado do inglês. Meus amigos, vocês são da área de tecnologia, vocês são da área de ponta, as engenharias são a área de ponta, né? Entre todas as áreas, e essas áreas de ponta, elas logicamente estão mais do que nunca internacionalizadas, né? Elas são cada vez mais internacional. As empresas estão multinacionais, muitas das empresas são multinacionais. Então é fundamental que você que está ingressando agora no curso de engenharia, que você, a partir de agora, se você não teve oportunidade de estudar inglês até agora, ou não aprender inglês até agora, você comece, meu filho, a estudar inglês. Coloque no seu horário de estudo também, né, juntamente com as disciplinas que você vai fazer, um horário de inglês para você aprender inglês. Que meia hora que seja, tá? Meia hora que seja. Hoje nós temos várias fontes, né, de aprendizado de inglês. Nós temos YouTube, tem os podcasts, né, que tem o pessoal que dá aula, que disponibiliza aulas semanais. Então as fontes de aprendizado de inglês hoje são muitas e vocês aproveitem essa disponibilidade, né, para aprender inglês o quanto antes. Vejam bem, se o curso de vocês é 4 ou 5 anos, esse é um período fundamental para que vocês comecem a estudar inglês, que aí quando vocês chegarem no término do curso de vocês vão estar craque já no inglês. Vocês vão estar escrevendo, vocês vão estar falando, tá? E além da questão do mercado de trabalho em si, que vai ser necessário, vai ser exigido, é fundamental também falar inglês, porque muitos dos materiais, né, que são disponibilizados, existem os bons materiais que só existem em versões em inglês, né? Existem artigos científicos que são publicados todos na língua inglesa. Então, se você quiser ter acesso a um material diferenciado, o inglês não pode ser uma barreira para você, tá certo? Para qualquer que seja a finalidade. Então, iniciar o estudo de inglês, ao mesmo tempo que você ingressa na universidade, é uma boa ideia e essa é uma dica assim, suprema que eu te dou, porque vai fazer toda a diferença na sua vida, tá certo? Fez na minha e vai fazer com certeza na sua o aprendizado de inglês, tá? E aí você estuda da maneira como quiser, mas estude, tá ok? 4. Converse, né? Conversar em sala de aula, na hora do professor? Claro que não, né? Essa conversa que eu coloquei aqui é porque geralmente as pessoas que adentram a universidade, principalmente o pessoal da área de exatas, das engenharias, nós temos o pouco hábito de conversar com as pessoas. Isso normalmente fica para a área de humano, né? As pessoas se interagem, conversam. E isso, no ambiente universitário, é uma característica diferenciada. Você estar numa universidade significa dizer que você está em um grupo de pessoas, logicamente que estão com o mesmo objetivo que você, né, que é se formar em engenharia ou da área tecnológica. E aí, essa comunicação, né, se comunicar com as outras pessoas, ela te dá, já desde o início, uma característica muito interessante, que é de buscar informação e de trocar informação. Até para quando você for para uma empresa trabalhar, ou quando você abrir sua empresa, essa questão da comunicação ela é fundamental. Você precisa aprender a se comunicar com as pessoas, saber ouvir, né, saber trocar ideias. E também para a questão do bom andamento do seu curso, é fundamental que você converse com seus colegas para trocar ideias, né, para juntos unirem forças e vencer aquela disciplina, logicamente, que se apresenta ali com uma grande dificuldade, né? Às vezes para você é um pouco mais dificultoso, para o seu colega não, e aí na troca de ideias vocês conseguem superar aquela dificuldade. Existe também a questão das conversas, essas trocas de ideias com os veteranos, né? Sempre procurem conversar com os veteranos, ainda que aqueles que reprovem, né? Que aparentemente você pode julgar que é uma pessoa muito, digamos assim, interessante intelectualmente para conversar, mas você está muito enganado. Essas pessoas que reprovam e que fazem disciplina com você, que às vezes cai de ano, né? E aí faz um bloco ou a disciplina com você, essa pessoa já trouxe uma experiência, né? E ela então teria muito a te oferecer e você às vezes perde essa oportunidade. Então converse com o veterano, pergunte como é o professor, como é a metodologia, como é que o professor trabalha em sala de aula. É uma dica que eu te dou.
tá certo? Vai te ajudar bastante se você fizer isso. Então converse com seus colegas, converse com as pessoas que porventura caíram de ano, agora estão com você. Esse tipo de conversa, essa característica de conversar com as pessoas, ela, ao meu ponto de vista, ela é fundamental num curso de engenharia. Você vai evoluir muito se você começar a treinar. Se você é uma pessoa mais fechada, procure treinar isso aos poucos, né? Porque na nossa área de engenharia, quem tem essa característica de conversar, de saber conversar, de trocar ideias, isso é um diferencial no mercado de trabalho, sem dúvida nenhuma, tá? Hoje mais do que nunca. E a minha quinta tópico aqui, minha quinta dica, seria em relação aos professores, tá? Eu poderia até escrever um livro à parte em relação a isso, né? De como saber lidar com os professores. Pessoal, os professores da área de exatas, né, das engenharias e dos cursos tecnológicos, eles são professores diferenciados dos demais. Por quê? Porque nas outras áreas existe uma preocupação de um tratamento pedagógico, né, de toda uma... Os professores, por exemplo, do ensino fundamental e médio, eles têm dentro da sua formação disciplinas de pedagogia e essas disciplinas, então, elas auxiliam o professor na hora de passar o conhecimento. Então, por isso que, se você for perceber, a didática do ensino médio e do ensino fundamental, ela é muito diferenciada em relação à didática do ensino superior. Por quê? Porque o professor de engenharia, normalmente, ele não é, digamos, um professor nato, ele é um engenheiro. Então, os cursos de engenharia, normalmente, os professores que dão aula para os cursos de engenharia, eles são engenheiros formados em engenharia, não tiveram contato, ou tiveram pouco contato com essa parte de conhecimentos pedagógicos, né? E depois que ele termina ali a graduação dele, ele faz uma pós-graduação, né, que ele vai se especializar um pouco mais dentro de uma determinada área, faz o mestrado, doutorado, e depois presta concurso para uma determinada universidade ou faculdade. Então veja, durante esse processo, o professor ele não teve um contato ou pouco contato com metodologias para passar o conhecimento. Por que eu estou te falando isso, estou te explicando isso? Porque o professor das aulas de engenharia, ele vai ter pouca paciência contigo, meu amigo. Entendeu? Não vai ser aquela mesma pegada que tem no ensino médio, que o professor lá do ensino fundamental e médio, praticamente ele pega na sua mão, né, traz umas apostilinhas ilustradas. Não existe isso no ensino superior. O professor ele vai passar o conteúdo e ele vai dizer, olha, te vira, estuda aí, porque essa é a tua responsabilidade. E ele não está errado, né? A responsabilidade pelo teu conhecimento é logicamente só tua. O professor está ali apenas para auxiliá-lo, tá? Ele não vai te introduzir o conhecimento. Então, essa característica, ela é muito diferente do ensino médio e ensino fundamental. E quando o aluno adentra a faculdade, o curso de engenharia, ele sente muito esse tratamento, essa diferença de tratamento. Tá? O professor do ensino superior, ele é muito mais carrasco. Ele te fornece pouco e te cobra muito. Essa que é a realidade. Então, você precisa se habituar com isso. Não tem jeito, tá certo? O professor de engenharia, ele tem esse perfil e pronto. Então você tem que se habituar. E aí, dentro desse contexto, essas outras dicas aqui, elas te ajudam muito, principalmente a questão do horário de estudo, né? E a questão de conversar, né? De conversar. Converse também com o seu professor, por que não? Né? Converse com o seu professor, pergunte como é que está a área da engenharia, se é um professor de uma área específica, pergunte para ele quais são os trabalhos, quais são as áreas de atuação, né? Como é que ele chegou até ali de repente, para você trocar uma ideia e saber de repente os caminhos, né? Os múltiplos caminhos que a vida oferece dentro da sua área específica, tá certo? Então eu espero que vocês tenham entendido com clareza esses 5 pontos que eu tenho trazido, e se vocês, quanto mais rápido vocês entenderem esses 5 pontos, tão mais rápido vocês vão se habituar e tão melhor será o desempenho de vocês ao longo desses 5 anos ou 4 anos, o período que for o teu curso de engenharia ou da área tecnológica, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, agradeço imensamente a atenção de todos vocês e aguardo vocês até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Até mais!